Olá pessoal, graça e paz da parte do Deus Todo-Poderoso. Hoje é domingo, dia 3 de outubro de 2021. Hoje eu quero falar de um tema um pouco diferente. Eu quero falar como criar os filhos de uma forma correta. Quando a gente fala de criar filhos, nós estamos falando do futuro e não do agora. Porque nós que somos pais, eu sou pai, eu tenho três varões e eu entendo que quando eu educo o meu filho, eu estou o educando para que ele eduque também o seu filho da forma que eu o eduquei. Então, se eu não educar o meu filho agora, consequentemente, ele não irá educar também o filho dele, ou seja, meu neto, ou filho do filho, meu bisneto, e assim por diante. Isso vira uma confusão, vira um transtorno lá no futuro. Sabemos bem que a cidade de Nínive, ela foi determinada à destruição. O profeta Jonas, ele profetizou contra aquela cidade e ela iria ser destruída. A cidade se arrependeu porque entendeu que realmente aquelas palavras eram verdadeiras e vinha com certeza do alto e haveria então uma tamanha destruição sobre aquela cidade. Eles voltaram atrás, pararam de fazer aquilo que eles estavam fazendo, que era errado diante de Deus. Porém, nós temos que entender que ao passar do tempo, aqueles que sobraram naquela época, eles não passaram isso que aconteceu para o seu filho, e consequentemente o filho do filho do filho do filho, e veio então novamente a cidade continuar a prática das mesmas coisas, ou pior, do que estavam fazendo. Então não teve aí como não ser destruída. Aconteceu que veio acarretar em uma destruição. E a forma mais correta de nós educarmos os nossos filhos é isso, ensinando a ele as escrituras, ou melhor dizendo, mediante as escrituras nós devemos educá-lo. Aí você pode dizer, poxa, Dinaldo, mas quem é você para tentar ou querer ensinar, eu como mãe ou eu como pai, a educar os meus filhos? Pois bem, eu não sou ninguém. Eu só vou usar a palavra de Deus aqui, porque eu educo os meus filhos segundo a palavra de Deus. E eu não tenho me arrependido até então desses ensinamentos riquíssimos que a palavra de Deus tem me dado, tem me orientado a levar também para o meu filho, para que quando ele crescer, quando ele vier a casar, se for casar, ele também possa levar ao filho dele e assim sucessivamente, e não venha haver no futuro aí uma família destruída. Você pode não querer de repente aceitar os meus conselhos, na verdade meus não, da palavra de Deus, que é o que eu vou citar aqui. Eu vou dar 6 passos de como criar os filhos nos dias de hoje, principalmente, onde tem uma geração com uma tecnologia muito avançada. Você não é obrigado a ouvir esse vídeo até o final, como educar o teu filho, porque você acredita que de repente está educando da forma correta, quando está batendo, quando está espancando. Porém, amanhã ou depois, se você não educa da forma certa, você vai colher algo que você não quer colher. Então, se mora humildade dentro de você, eu peço que você humildemente fique até o final, lógico, se esse assunto é do teu interesse, e se esse assunto ele vem agregar aí na tua vida, na tua família. Porque conforme eu falei, quando nós falamos de educar filhos, nós estamos falando não de agora, mas de um futuro. Eles nascem e têm domínio, e temos domínio 100% sobre eles, porque eles estão amamentando, eles são levados daqui para colar, de lá para cá, eles não têm nenhum entendimento. Porém, eles vão crescendo e ao longo desse crescimento, eles começam a abrir o seu entendimento. Nós o dominamos quando eles têm meses de idade. E quando eles crescem, nós temos que dominar então no psicológico, para que eles entendam que eles têm que ser criados ou crescer aprendendo aquilo para passar aquilo para frente. E Nínive esqueceu de tudo isso. Foi então destruída. Como Sodoma e Gomorra também foi destruído porque não quis saber das coisas do alto. Mas vamos lá aos 6 passos, porque eu quero fazer em 15 minutos esse vídeo. E se você tiver alguma dúvida, deixa aí
na descrição do vídeo, tá bom? Nos comentários. Inscreva-se no canal se você não é inscrito, tá bom? E se tiver alguma dúvida, você coloca aí nos comentários aí, tá bom? Primeiramente, primeiro passo nós temos que ser espelho. Como assim espelho? Nós temos que ter um caráter para que mesmo calado nós possamos passar uma boa impressão para o nosso filho. Parece que ele não está vendo as coisas, sim, ele está vendo tudo que você está fazendo, está ouvindo tudo que você está falando. Eles estão brincando em nossa volta, mas eles estão atentos a tudo. E nós temos que ser espelho para que eles possam se espelhar em nós. Porque o filho em si, ele tem o desejo de se espelhar no pai, de se espelhar na mãe. Então, se o pai e a mãe, ou a mãe, levam uma vida desregrada, é certo que o filho também tem uma grande probabilidade de também levar uma vida desregrada. Isso é fato. Geralmente acontece na maioria das famílias e por conta disso nós temos visto aí famílias destruídas. O primeiro versículo que eu vou estar lendo hoje é justamente sobre o primeiro mandamento com promessa, que é justamente para os filhos. Se você é pai, está educando o seu filho, você já é um espelho, você já é um servo de Deus, você tem dado bons exemplos. Mas passa para o teu filho esse conhecimento de Êxodo capítulo 20, versículo 12, onde a palavra de Deus ela vai dizer, olha, honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Como assim? Vou explicar rapidamente. Quando Deus vai dizer que nós temos que honrar filhos, que temos que honrar o nosso pai, a nossa mãe, é obedecê-los. Se os nossos pais forem espelhos de Cristo. Se não, se formos obedecer, nós seremos iguais a eles. Quando Deus vai dizer que os nossos dias serão prolongados se a gente obedecer os nossos pais, que são reflexos de Cristo, ou são reflexos de Deus, têm características de Deus, então nós não seremos desobedientes aos nossos pais, consequentemente também nós vamos estar fazendo a vontade de Deus. E aquele filho que faz a vontade de Deus, ou do pai que é espelho também de Cristo, é certo que ele não vai andar na bagunça, é certo que ele não vai ficar na balada, é certo que ele não vai ficar na farra. E a probabilidade de alguém morrer, acontecer uma tragédia, um acidente, na farra, na bagunça, é maior do que aquele que está indo, por exemplo, na igreja, orar, buscar Deus. Isso é certo, isso é fato, que sim. Então, esse é o primeiro passo que o pai tem que mostrar para o filho. Pai, nós pais, nós temos que ser espelho. Vocês que são mãe, vocês têm que ser espelho, para que eles olhem para você e falem, nossa, minha mãe é diferente, ela tem um caráter diferente. Mostre que você realmente é a pessoa que manda ali dentro da tua casa, não com arrogância, porque não tem, são linhas diferentes. Arrogância e disciplina são caminhos totalmente diferentes. O segundo passo ensine eles no caminho certo. Qual que é o caminho certo? Aquele que você acredita que é certo? Não. O caminho certo é justamente o caminho da lei. É o caminho que Deus ensinou com que a humanidade viesse seguir, caminhar. Quando Deus chamou Abraão, o primeiro hebreu, para segui-lo, foi dado logo mais à frente ali leis, para que então viessem ser seguidas e as pessoas viessem se dar bem nos seus caminhos. Então são essas leis que nós temos que ensinar aos nossos filhos. E pensando nisso, está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7, o seguinte, e estas palavras, as palavras da lei, no caso a Torá, que hoje eu te ordeno, estarão no teu coração, dos pais, e as ensinarás a quem? Aos filhos, e delas falarás, ensinarás aos filhos, olha onde? Assentado em tua casa, conversando, dialogando com o filho. Pessoal, se o vídeo ficou um pouco longo, me perdoe, porque eu preciso explicar direitinho. Assista até o final, tenha paciência, tá bom? Não é um vídeo de piada, mas é um vídeo que edifica, e que pode mudar a tua história, a tua vida, a tua família. Não agora, como posteriormente. Assentado em tua casa, conversando, falando da palavra de Deus, conta historinhas, sabe, a respeito, por exemplo, de um profeta que fez isso, que fez aquilo. Fala de Sansão, por exemplo, conta historinhas para ele, quando ele estiver já na sua idade de 6, 7, 8 anos, vai contando história para eles. Eles vão começar a absorver aquilo. Isso vai fazer bem ali para o psicológico da criança, para o ensinamento da palavra de Deus à criança. Também vai estar falando o seguinte,
andando pelo caminho, da mesma forma, andando e falando, ao invés de ficar contando piadas, coisas que não edificam, e ainda que sejam coisas engraçadas, mas que estejam pautadas na palavra de Deus. Porque tem um monte de exemplos que a gente pode conversar com a criança e é engraçado, elas vão rir, mas aquilo tem a ver com a palavra de Deus, aquilo tem a ver com o reino celestial. E deitando-te e levantando, ou seja, ao dormir, né? Aliás, antes de dormir, orar, ensinar ele a orar, a falar com Deus, e quando se levantar também, agradecer pela noite, né? Antes de dormir, agradecer pelo dia. Quando for almoçar, ensinar ele a orar ali na hora do almoço, na hora da janta, na hora do café, a abençoar o alimento que ele vai ingerir. Por fim, a todo instante, eles estarem orando. Sempre procurar ensinar os filhos ali, conforme Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7, nos orienta a ensinar os nossos filhos a andar com Deus. E essa é a nossa obrigação de ensiná-los. Porque se eu não ensinar o meu filho a andar com Deus, andar nos caminhos do Senhor, o coleguinha da escola vai ensinar do jeito dele. E de repente o jeito do coleguinha da escola não é o jeito que o pai quer que o filho aprenda. De repente, o coleguinha da escola, os pais não servem a Deus. E aí? Pois bem, nós temos pessoas no mundo que servem a Deus e que não servem a Deus. Ou, melhor dizendo, né, mais fácil assim, pessoas que fazem coisas erradas e pessoas que fazem coisas certas. Então você, que é espelho de Cristo, que tem sido disciplinado mediante a Torá, mediante a palavra de Deus, as leis do Senhor, deve também ensinar os seus filhos da mesma forma e desde pequeno, para que não sejam obrigado a ter que corrigi-lo de uma forma severa. Não porque quando é pequeno você de repente não tem que discipliná-lo com, um castigo, de repente nem precise. Pelo seu ensinamento ele vai crescer já ali nos caminhos do Senhor, aprendendo a te obedecer, a ter temor para contigo. O terceiro passo seria: não queira que ele seja igual a você. O ser humano, ele cresce, ele vai ter, o seu jeito de ser, não o seu pai, o jeito dele de ser. Eu tenho características do meu pai? É certo que sim, de uma forma fisicamente falando, né? Mas eu tenho o meu jeito, eu tenho as minhas manias, mas eu conheço a palavra de Deus e o temor que eu tenho do Senhor, o respeito que eu tenho para com Deus, o respeito que eu tenho para com o meu pai. O meu pai, ele não serve a Deus, mas eu tenho respeito com o meu pai. E eu queria ser retrato do meu pai, porque queira ou não o pai, ele é espelho do filho. E todo filho, geralmente, em sua maioria, eles querem ser igual ao pai. Eu não fui ensinado assim, com uma boa educação em relação digamos que, ao meu pai. Mas tudo isso passou e Deus me resgatou e hoje eu estou aqui passando uma realidade totalmente diferente. Porém, eu amo o meu pai. Independente dele ser um servo de Cristo ou não, de seguir os caminhos do Senhor Jesus Cristo ou não, eu creio que ele ainda vai fazê-lo, vai servir ao Senhor Jesus Cristo, mas o vídeo não é sobre isso. Então, não queira que o seu filho tenha as suas manias, o seu jeito, não, ele vai ter o jeito dele. O que ele precisa ter é o caráter de Cristo. E lá em Efésios capítulo 6, versículo 4, vai falar o seguinte: e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai na doutrina e admoestação do Senhor, para que não irrite o seu filho. Crie ele na disciplina, tão somente, porque se ele crescer com a disciplina da palavra de Deus, tendo o caráter de Cristo, basta. Não importa os defeitos do teu filho, que ele vai ter defeito, ele vai ser diferente de você, ele não vai ser igual a você, e nem é bom que ele seja igual a você. Cada ser humano não é diferente do outro. Porém, se todo ser humano obedece a Cristo e a Deus, então o mesmo Espírito habita em todos, tendo assim comunhão entre pais e filhos, e entre filhos e os seus devidos pais. O quarto passo é que nós devemos ensiná-los. O terceiro é que nós não queremos que o nosso filho seja igual a nós, pais, mas ele tem um jeito dele. O quarto passo é que nós ensine-os a ser como Cristo, ter o caráter de Cristo. Por exemplo, você pode chegar para o seu filho e falar, ao corrigi-lo, ele fez algo que não devia. Você pode discipliná-lo falando, filho, Jesus faria isso? Por
Cristo seria dessa forma? Essa arrogância, você acha que isso vem de Deus? Foi isso que eu te ensinei toda a minha vida? Lógico, isso não essa mansidão toda minha assim, também não bravo, né? Descontrolado, mas com um caráter firme, uma postura firme, de que realmente está falando sério, mandando-o sentar e conversando com ele. Porque toda vida, os demais passos, você vem obedecendo e ensinando nos caminhos do Senhor. Então, quando você mandar ele sentar, ele vai sentar. E ele vai te ouvir. Ele pode não obedecer de imediato, mas ele vai te ouvir. E a palavra de Deus vai começar a corroer ele ali, né? Correr no sentido, eu falo, de ficar martelando, esmiuçando ele aos pouquinhos, para que então ele possa posteriormente entender que está errado. Aí vai falar o seguinte, ensinar como Cristo. Aí Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, lá no primeiro, vai falar o seguinte, no versículo 1, ou verso 1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Seu filho deve ser imitador de Paulo, não é que tem que ser igual a Paulo, ter as manias de Paulo, o defeito de Paulo, não, Paulo está falando, porque eu era imitador de Cristo. Então, se você é imitador de Cristo, se o teu filho é imitador de Cristo, ele tem que ser teu caráter de Cristo, o jeito de Cristo falar, o jeito de Cristo se comportar, o jeito de Cristo se vestir, embora o Senhor se vestia com tudo, que eu me refiro no caso aqui, bem comportado, sem malandragem, e se comportar como um homenzinho de Deus, um menino de Deus, uma menina de Deus. Mas isso tem que ser ensinado desde o comecinho. Mas se você hoje começou a servir a Deus agora, e seu filho já tem 12 anos, tanto rebelde, seja exemplo, siga os mesmos passos, porque mais para frente ele vai entender, através da tua mudança, do teu caráter, você que é pai e a mãe, que converteu-se agora, o teu filho com 12, 13 anos, o teu caráter, a tua oração vai alcançar o filho para que possa então salvá-lo, ele possa também o respeitá-lo. Grande é a importância, eu adotei isso, tá? Não você tem que adotar, jamais, eu vou te ensinar isso. Mas eu, por exemplo, os meus filhos, eles me pedem a bênção, me cumprimentam com um beijo na face. Todos eles. Tanto um que tem 3 anos de idade, não 3 não, 7 anos de idade, que é o mais novo, 7, 8 anos, uma coisa assim, e 7 anos de idade. O outro que tem 18 anos de idade, que é pastor, já é pastor, como também um outro que eu tenho com mais de 20 anos, 27 anos, se eu não me engano, eu sou pai meio relaxado até para a idade dos filhos, hein? Eles são 3, né? Fica ruim de guardar a data exata, tá bom? Com 27 anos, vai fazer 27 anos agora, né? E os 3 me cumprimentam com um beijo na face e com a bênção quando me vê. Porém, o que tem o mais velho não serve a Cristo. Eu tenho buscado para que amanhã ou depois Cristo possa incomodar através da pessoa do Espírito Santo. Mas eu tenho procurado ser espelho, ter caráter de Cristo, para que ele possa ser um espelho real de Cristo, para que então ele possa ver que eu sou diferente e não era mais aquele cidadão que eu fui há 16, 17 anos passado, e hoje eu mudei. Isso é inegável e não tem como ele dizer, não, meu pai não mudou. E isso a gente tem que fazer como pai, para que sirva de exemplo. Temos que ter o caráter de Cristo para que os nossos filhos possam então olhar para nós e falar, não, ele é diferente. E o respeito vem através disso. O quinto passo, eu falei o 4, não foi? Foi ser como Cristo, né? O quinto passo é o seguinte, corrija-o se necessário. Se o teu filho começou a querer endurecer o pescoço, 12, 13 anos de idade, além da palavra de Deus, você pode corrigi-lo. Aqui em casa, por exemplo, o meu de 18 anos, que hoje é pastor, chegou uma hora que, mesmo crescendo na igreja, a mãe teve que dar umas burdoadas nele, né? Teve que dar um chega pra lá nele, para ele entender que a autoridade estava sobre ela e não sobre ele. Não que isso vai acontecer com todos os filhos. Quando a Bíblia vai dizer lá em Provérbios 23, 13, não retires a disciplina da criança, é para você disciplinar a criança, não retire, não relaxa. Pois se a fustigar quer dizer chamar a atenção, seja com palavras ou de repente com um chicote que seja, tá bom? Fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Se você chamar a atenção, se você o castigar da forma que Deus falar para você fazer, não perca as estribeiras e faça tudo do seu jeito, mas segundo ali a palavra de Deus, segundo o que Deus orientar você na hora. Aí no 14, tu a fustigarás com vara e livrarás sua alma do inferno.
Por que você vai livrar o seu filho do inferno? Porque se você deixar do jeito que está, crescer do jeito que está, engrossar o pescoço do jeito que está, ele tem opinião própria, daqui a pouco será o contrário. Vai ser o filho mandando em você. Não é o filho que tem que... Não é o pai que tem que bater na porta do quarto do filho e pedir licença, é o contrário. É o filho que tem que bater na porta do pai e perguntar: posso entrar, pai? Porque tem que haver um respeito. Imagina como Deus cria os seus filhos, os servos de Deus, a toda uma disciplina, a todo um rigor. E se nós quebramos isso e nós nos afastamos da presença de Deus, então nós estamos perdidos. A mesma coisa é o filho. É só nós temos um exemplo de Deus, como Deus nos cria, né? Como Deus tem nos instruído ou tentado nos instruir. Nós temos que fazer da mesma forma com os nossos filhos. E essa verdade nós temos que passar, olha, adiante, até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não estou aqui para falar de psicologia ou algo desse tipo, relacionado à mente, mas tão somente da palavra de Deus. Temos que, sim, exemplar os nossos filhos, porque a lei mundana, ela exempla do jeito dela. O sistema mundano exempla do jeito dele, nos ensinando que tudo aquilo que é pecaminoso está certo, que tudo aquilo que é errado está certo. Nas escolas, onde deveriam se, por exemplo, fazer uma oração a terminar, antes de começar a aula ou depois de terminar a aula, não se pode falar em religião, embora que servir a Cristo não é ser um religioso, é procurar salvação para si, mas não se pode fazer. Mas se pode passar um funk, onde totalmente sabemos que é algo totalmente nocivo à criança e ao jovem, e tem levado muito deles ou delas à perdição. Há quais meninas com 12, 13 anos encontram-se grávidas aí, a rodo, à torta e à direita no mundo. E jovens com 12, 13 anos, eu trabalho na rua, eu vejo como que funciona, usando droga. E muitos deles foram disciplinados, ou nem foram disciplinados pelos seus pais, e têm caído no mundo das drogas, no submundo do vício, e têm dado trabalho hoje para os seus pais, fora aqueles que estão jogados na rua já, de uma forma literal. O sexto passo deveria ser, na verdade, o primeiro, mas por que eu coloquei como sexto passo? Ensinar o temor de Deus. Por que eu coloquei como último? Você pode perguntar, Edinaldo? Porque para que a criança, para que o jovem venha ter temor de Deus, ele tem que ter os outros passos. Você tem que ensinar ele aos pouquinhos, para que ele entenda quem é Deus, qual é o caráter de Deus, o que Deus faria, para que então ele possa ter temor de Deus. Quando o seu filho tiver temor de Deus, lá em Provérbios capítulo 10, vai falar o seguinte, lá no 27, no verso 27, que o temor do Senhor aumenta os dias, mas os perversos terão os anos de vidas abreviados. Porque o temor é obediência, é obedecer a Deus, é procurar andar com Deus, é ensinar o teu filho a ter temor de Deus. Aprenda uma coisa, pai e mãe. Avô, né? Quem cria aí os seus filhos ou netos. Quando uma criança ou um jovem que seja, ou é um homem com 47 anos, acredito, 47 anos eu tenho por aí, e a gente tem temor de Deus, a gente obedece o nosso pai. Mesmo meu pai não sendo crente, eu tenho temor e respeito dele. Porque eu aprendi isso com Deus. Então, se o teu filho, ele tem temor do Senhor, ele vai te obedecer. E antes dele agredir você com palavras pesadas, nocivas, no sentido de não, Senhor, já é uma palavra nociva para um pai ouvir. A não ser que o tal pai não sirva a Deus, é diferente. Tá? Você que é jovem e serve a Deus, o seu pai não serve, e o teu pai te manda fazer algo errado, você não vai poder passar por cima da lei do Senhor, da Torá, de Deus, eu falo. Entendeu? Você vai ter que seguir os caminhos do Senhor. Isso é indiscutível. Mas se o teu pai serve a Deus, a tua mãe serve a Deus, aquele que cuida de você serve a Deus, você deve um respeito. E quando o jovem, o filho ou a filha tem temor do Senhor, tem temor para com Deus, respeito para com Deus, esse temor não é medo, é respeito para com Deus, obedece ali, arrisca a disciplina do Senhor. Além dessa criança ter uma longa vida na terra, uma longa próspera, uma vida feliz aqui na terra, vai ter um casamento feliz, vai ter tudo de bom aqui na terra, refiro-me às coisas terrenas, como posteriormente também uma vida eterna pelo temor que ela tem a Deus. E antes dela agredir você, pai, mãe, ela vai pensar, eu tenho que ter o caráter de Cristo, eu tenho o temor de Deus. Ela vai te respeitar pelo temor que ela tem a Deus.
Ainda que você esteja errado, ela vai respeitá-lo, porque ela aprendeu, você ensinou que ela deve temer a Deus, que ela deve buscar a Deus, que de dia, ao levantar, você ensinou, ao deitar, você ensinou, andando, você falou de Deus. E a coisa melhor é a gente ensinar os nossos filhos a andar nos caminhos do Senhor, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você, que é pai, que é mãe, e tem cuidado, né, dos seus filhos, que o faça da forma correta, para que amanhã eles possam te agradecer, tá bom? Deus os abençoe. E perdoe-me pela demora.